Olá, eu espero que vocês estejam bem. Eu venho aqui conversar como a arte pode nos favorecer, né, no nosso processo de cura em qualquer nível, quando a gente utiliza elas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através de alguma linguagem. Lúcia, o que são linguagens artísticas? Vamos começar aí. Linguagens artísticas é a forma em que a arte se expressa, né? Que o pensamento artístico se expressa. Então, são a fotografia, a escultura, a pintura, o cinema, o vídeo, a colagem, o desenho, a gravura. Todas essas linguagens são as ferramentas em que a arte utiliza para passar a sua mensagem, né? E que na verdade atrás dessa arte é o artista, né? Então o artista se utiliza dessas linguagens, né? Porque são formas de comunicação, assim como existe a palavra, né? A palavra é uma forma de comunicação e a arte tem também as suas linguagens, as suas ferramentas para passar essa comunicação e essa mensagem, que são essas em que eu citei. Bem, então através de alguma linguagem que você se identifica um pouco mais, ou é pintura, ou é o desenho, ou é a colagem, então utilizar uma dessas linguagens no seu dia a dia. Isso vai ajudar e vai promover um processo de cura. Eu digo que é um processo porque a cura ela não acontece de uma hora para outra. Qualquer cura que a gente vê, ela não é assim instantânea, ela acontece em processo. Porque a doença, ela se manifesta de uma forma processual, né? Antes da gente ter a doença no nosso corpo físico, a gente tem a doença instaurada nos nossos outros corpos. Então ela começa também no mental, no emocional, às vezes no espiritual, que vai trazendo até ter uma densidade e se alojar na nossa matéria. Então, o momento em que a doença já está no nosso corpo físico é sinal que ela já percorreu um processo, né? Ela já teve um processo de atuação. Então, assim também acontece a cura. A gente pode perceber que em muitos casos a gente vê que as pessoas fazem o tratamento físico, a doença por um momento cessa e depois ela retorna, né? Porque nessas situações a causa da doença, que possivelmente é uma causa emocional, né? E que a gente vê pela psicossomática, que é uma causa emocional da doença, ela não foi tratada, né? As doenças têm origens emocionais, que acontecem no nosso pensamento, através de um pensamento que gera uma emoção, e aí aquela emoção, se não for bem olhada, pode resultar numa doença, né? Então, esse é um processo, é o caminho da nossa cura. Bem, como eu vou fazer com que a arte possa me ajudar nesse processo de cura? Porque também a doença nem sempre acontece somente no físico, nós também temos as doenças emocionais, né? As doenças mentais, em que nós tratamos com psicoterapia, com a arte-terapia, né? No qual eu trabalho. Então, eu posso ter mais propriedade para falar, então através da arte-terapia, o que a gente vai fazer? Um reconhecimento dessas emoções, né? A pessoa, ao invés de falar verbalmente o que está sentindo e os pensamentos, né? Ela vai produzir alguma arte através de alguma técnica artística, né? Através de alguma dessas linguagens. Então, ela vai se expressar através de uma linguagem artística. Então, pode produzir um desenho, uma pintura, e que ali estará refletido o que ela sente, o que ela pensa, né? E muitas vezes, e grande maioria das vezes, auxilia nessa percepção, né? De olhar
e começar a reconhecer o que está sentindo, porque o que a gente percebe é que muitas vezes a gente não consegue nominar, né? Não consegue falar sobre o que está sentindo, mas a gente sente. Então, de uma forma gráfica, é muito mais fácil de expressar através de um risco, através de uma forma, né? Ou de uma mancha. Então, a pessoa começa a colocar para fora e começa a observar, porque no momento que olha, ela começa a reconhecer aquilo, né? Que até então, às vezes, não tinha conhecimento. Então, o processo de cura através da arte acontece nesse sentido, em que eu vou começar todos os dias ou a cada 3 dias, né? Eu aconselho a não fazer tão esporadicamente, mas que seja mais próximos dias, fazer alguma técnica artística, né? Então eu vou fazer alguma coisa sem o intuito de que tenha um resultado estético bonito, em que fique perfeito e que fique legal, porque a intenção não é essa, a intenção é pôr para fora. E se você não quiser, como eu aconselho aos meus pacientes e clientes, que não há uma necessidade de mostrar para o outro depois o que eu fiz. Eu vou tirar aquele momento para mim e eu vou produzir alguma coisa e depois eu guardo numa pastinha, eu guardo em um espaço em que eu não precise mostrar para o outro, né? Porque também há um medo do julgamento daquelas pessoas que não compreendem o que você está fazendo, né, com aquela arte. E aí, naquele momento, começa, assim, o processo de cura. Eu falo pela minha experiência que todos nós temos a nossa caminhada, né, e a minha experiência de cura emocional e algumas curas físicas e também de contato espiritual foi muito através da arte, né? Ela auxilia nesse processo. E para que eu pudesse também me conectar muito mais com a minha espiritualidade, foi através da arte. Então ela não ficou somente como um canal de cura emocional e física, mas também de uma cura espiritual, em que eu consegui entrar cada vez mais em contato com a minha espiritualidade, produzindo arte, produzindo as mandalas, desenhando, pintando, né? E tendo esse contato mais diário e que continua, claro, porque, enfim, não há um final, né? Mas este é o meu convite para que você comece a fazer alguma coisa sem alguma pretensão grande e mesmo que não saiba, explore os materiais, utilize, reutilize, dê novos usos para eles, né? Até mesmo aqueles que a gente já conhece, que já são conhecidos, usar de uma nova forma, porque isso também vai fazer com que a nossa cognição comece a trabalhar, que a gente vai ter mais outras potencialidades, né, desenvolvidas. E eu pretendo trazer aqui alguns posts, alguns textos falando sobre alguns artistas, sobre técnicas de artes também, para que ajude vocês a fazer essa caminhada, esse processo. E também trazendo os nossos vídeos sobre espiritualidade, sobre energia, sobre conexão espiritual, né? Para que a gente possa tudo junto ter a nossa cura sistêmica, holística e completa, né? Porque, enfim, somos só um indivíduo que vive neste universo. Está bem? Espero que você tenha gostado e a gente continua com os nossos vídeos. Gratidão!